continuar o nosso curso de História do Paraná, agora dando uma olhadinha nas primeiras décadas do século XVII, que é um período de intensificação da presença de europeus, tanto portugueses quanto espanhóis, nessa região, seja para apresamento, para capturar índios, ou em busca especificamente de ouro. E é também nessas 3 primeiras décadas do século XVII que nós vamos ver o extermínio das missões ou reduções jesuíticas que nós vimos na aula anterior sendo estabelecidas na região. O primeiro grande momento deste período, do século XVII, são as expedições promovidas por 2 bandeirantes paulistas, Manuel Preto e Raposo Tavares, que vão percorrer o antigo caminho nativo do Peabiru para apresar índios e, neste caminho, irão destruir as missões ou reduções jesuíticas. Veja aí na animação do mapa que eles percorrem a mesma região, o trajeto semelhante do caminho do Peabiru, o caminho nativo, e neste caminho irão capturar índios e destruir as reduções. Por isso que se afirma que ao final das expedições de Manuel Preto e Raposo Tavares, por volta de 1632, as reduções estavam completamente destruídas, já que até os jesuítas resolveram se mudar da região paranaense, indo para o extremo sul do Brasil, nas reduções do TAP, no Rio Grande do Sul, na região que a gente conhece como 7 Povos das Missões. Muito bem, então, diferentemente dos espanhóis que, ao ocuparem a região do Guairá, se preocupavam com a fundação de cidades, como a Vila Rica do Espírito Santo ou Ontiveros, os bandeirantes paulistas não tinham essa preocupação. Eles vinham diretamente em busca da riqueza, de apresamento de índios ou de ouro. E por isso mesmo, como o contato dos portugueses, dos bandeirantes paulistas, era mais violento com as populações nativas, é deles, dos bandeirantes paulistas, a responsabilidade pelas primeiras construções militares na região do Paraná, ou seja, as primeiras fortalezas criadas justamente por aqueles 2 bandeirantes paulistas que nós acabamos de mencionar, responsáveis aí pela destruição das missões ou reduções paranaenses na região do Guairá. São eles também que construíram a primeira fortificação militar, no caso aí portuguesa, onde hoje a gente chama de município de Ortigueira, no Paraná. Basicamente, depois que essas reduções jesuíticas foram destruídas pelo Manuel Preto e pelo Raposo Tavares, como eu mencionei, os jesuítas e os poucos índios que restaram acompanharam os jesuítas até o Rio Grande do Sul, onde lá vão formar a região que a gente conhece como 7 Povos das Missões, praticamente deixando o território do Paraná. E os poucos índios que escolheram ficar aqui ao invés de seguir os jesuítas continuaram sendo apresados. Isso é preciso ficar claro que destruíram as missões, os jesuítas e os índios foram todos embora, então não há mais bandeiras para capturar índios depois de 1632? Sim, há. Tanto que eu citei o exemplo aí do bandeirante Fernão Dias Pais Leme, que vem até a região justamente para capturar índios destes que escolheram ficar no Paraná e não seguir os jesuítas rumo ao extremo sul do Brasil. Resumidamente, o que nós temos nessas primeiras décadas do século XVII é que há uma intensificação da presença europeia, portuguesa e espanhola, na região do Guairá, que é, claro, a maior porção do território do futuro estado do Paraná. Desta presença, você precisa guardar assim: como nossa ocupação litorânea era majoritariamente feita por guaranis, são esses índios do grupo Guarani que vão enfrentar inicialmente os encomendeiros espanhóis, aqueles caras que recebiam o contrato para a captura de índios que trabalhariam em determinadas atividades. No caso do Paraná, os encomendeiros espanhóis vinham buscar índios, especialmente os guaranis, para a coleta de erva mate. Lembra-se que os nativos já faziam a extração da erva mate nativa. Os espanhóis passam a estimular essa atividade com esse trabalho semi-escravo junto aos guaranis. E aí, claro, há uma rivalidade das tribos guaranis com os encomendeiros. Essa rivalidade, às vezes, irá levar esses índios para a mão dos jesuítas ou até a uniões improváveis como de tribos rivais. Então, a primeira coisa é os guaranis contra os espanhóis que tentavam capturá-los. Nesse meio termo surge, como a gente viu, aí, as missões ou reduções jesuíticas com a sua missão de catequização. Claro que boa parte dos índios que procuravam essas missões jesuíticas buscavam era refúgio, justamente para tentar se livrar dessa perseguição espanhola, os encomendeiros, ou dos bandeirantes paulistas, que, como vimos, vinham para a região em busca de riquezas ou da captura de índios. Entendo que é como se a missão ou redução fosse uma espécie de proteção contra os interesses
de espanhóis e portugueses que olhavam para o índio como um produto. E é por isso que, eventualmente, tribos ou grupos linguísticos como os Guarani e os Caigangue, que eram rivais, acabavam se unindo, Guaranis e Caigangues, contra esse inimigo europeu. Então o índio tinha duas saídas, ou unir-se aos rivais, caso Guarani e Caigangues, ou então refugiar-se dentro das missões ou reduções jesuíticas. Na próxima aula iremos ver como ocorreu a ocupação do litoral paranaense, bem como da nossa atual capital, Curitiba. Ou seja, vamos entender a ocupação da Baía de Paranaguá e da região de Curitiba. Nos vemos lá!